Pedro Dobal está com a gente para falar sobre as mortes, 4 mortes durante a madrugada, 2 policiais militares e 2 homens que estavam em outro veículo durante uma perseguição policial. A polícia ainda está tentando entender exatamente o que aconteceu, mas essa perseguição teria começado, né, Dobal, na linha vermelha. E aí terminou ali naquela agulha de acesso ao Jardim Botânico, saindo do túnel Rebouças. Bom dia para você, Dobal. Isso, Agatha, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Foram 30 quilômetros de perseguição policial desde a linha vermelha, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, bem onde tem um grupamento do Corpo de Bombeiros. Foi mais ou menos ali que começou essa perseguição policial. E aí, como o veículo, o Onix vermelho, que o nosso ouvinte consegue acompanhar na nossa live, esse veículo não parou, os policiais foram atrás e essa perseguição foi até a saída do túnel Rebouças para quem tenta acessar a rua Jardim Botânico. 4 pessoas morreram nesse acidente, os carros ficaram completamente destruídos. 2 policiais que estavam na primeira viatura, foram 2 viaturas nessa perseguição. Os 2 policiais morreram e os 2 ocupantes do Onix vermelho também não resistiram. Esse acidente aconteceu logo na saída, para quem tenta acessar a rua Jardim Botânico. Os 2 carros capotaram e atingiram 2 árvores ali, bem na curva para quem acessa a Jardim Botânico. Uma segunda viatura do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas também participou dessa perseguição, mas não se envolveu no acidente. A gente conversou com um professor de Educação Financeira, Rodrigo Rocha. Ele viu o início da perseguição e disse que, inclusive, ouviu um disparo nesse comecinho da perseguição. Tinham 2 viaturas Dusters, tá, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O Onix vermelho estava mais à frente. Tinham 2 policiais correndo, a pé, fora da viatura, no caso, em direção ao Onix, e eu escutei um tiro. A segunda Duster, que estava mais atrás, os policiais estavam fora, com o celular ligado à lanterna, falando para o pessoal: volta, volta. Deu para escutar porque eu estava em baixa velocidade, porque o asfalto ali é muito ruim. O Rodrigo estava no sentido contrário. Os policiais e esse Onix vermelho estavam seguindo no sentido Baixada Fluminense. Depois a perseguição continuou em direção ao centro da cidade, indo até a região da Lagoa, do Jardim Botânico, mas eles estavam no sentido contrário. Então ele viu esse comecinho, quando os policiais ainda estavam a pé, antes mesmo de entrar na viatura para começar essa perseguição. Foi nesse momento que houve um disparo, inclusive há essa marca de disparo na porta do Onix vermelho, há essa marca de disparo, mas segundo os policiais não chegou a haver troca de tiros, não houve revide por parte desses suspeitos. A gente conversou também com o auxiliar de logística, Luiz Felipe. Ele trabalha numa loja em frente, conta que a curva ali é bem perigosa, já houve outros acidentes no mesmo ponto nos últimos dias. Bem perigosa, já é o 3º acidente essa semana, começou no sábado teve 2 e hoje o 3º. São 3 acidentes já só no decorrer de menos de 8 dias. E assim, é bem movimentado, eu acho que falta um pouco mais de sinalização. Curva acentuada, bem próxima a acesso a outras ruas, então assim, é bem perigosa. Bom, Agatha, como você disse, esse acidente foi de madrugada. Os bombeiros foram acionados às 2h37 da madrugada. Na nossa live dá para ver, inclusive, as árvores com as marcas, né, completamente destruídas por conta desse acidente, dos carros que atingiram essas árvores. A gente tem a identificação dos 2 policiais militares que morreram. É o soldado Bruno Paulo da Silva, que deixou uma esposa, um filho de 15 anos e outro de 2 anos. O soldado Bruno William Batista de Souza Ribeiro deixa uma esposa e também um filho de 4 anos. Ainda não há informações sobre o sepultamento deles. E a identificação de um dos outros 2 mortos é o Hugo Damasceno. O outro ainda não foi identificado, ainda não se sabe também o porquê deles terem fugido dessa abordagem policial que durou, como eu disse, cerca de 30 quilômetros. Os corpos foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal no centro da cidade. A gente está aguardando aqui, tem policiais, inclusive do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, aqui fazendo os procedimentos de praxe, mas os corpos ainda não foram liberados. Obrigado, Dobal. Ponto número 1, Agatha, é lamentar as mortes, 4 mortes de 4 jovens. 2 jovens policiais, 2 soldados da PM
e 2 outros que estavam nesse carro que, por algum motivo até agora desconhecido, o carro furou a blitz. O motorista acelerou e aí deu-se essa perseguição por um trajeto de aproximadamente 30 quilômetros. Há que se descobrir, como segundo ponto a ser comentado com essa notícia tão trágica, tão triste, qual é o perfil desses ocupantes do carro e qual foi a motivação, a provável motivação de eles não terem parado na blitz lá atrás. A gente está falando lá de Caxias, lá na linha vermelha lá atrás. Por que eles não pararam? Com uma informação bastante relevante, não foi encontrada nenhuma arma dentro do veículo deles, do carro que ficou completamente destruído. Carro esse que foi alvejado por um disparo, tem uma marca ali. E ponto número 3, a gente sempre comenta aqui sobre a linha vermelha que, ao contrário de outras muitas vias expressas e avenidas, a linha vermelha tem poucas saídas, especialmente depois do acesso à linha amarela. Dali para frente não tem muito para onde correr, tem uma saída ali para São Cristóvão, mas não é das vias com muitas alternativas de fuga. Para onde esses caras iriam fugir, passando de São Cristóvão, se não cair para o túnel Rebouças? Havia outras viaturas no trajeto de São Cristóvão até a Lagoa que pudessem fechar a via. 30 quilômetros que eles percorreram. É muita distância. Na saída do túnel Rebouças havia algum tipo de policiamento? A perseguição se deu em, claro, altíssima velocidade, até chegar a uma curva que todo mundo sabe é muito perigosa. Quando você sai do túnel Rebouças e pega aquela agulhinha ali para a Rua Jardim Botânico, mesmo se você estiver no limite da via, que é de 80 km por hora, tem que frear bastante. E foi exatamente naquele ponto que os carros bateram e foram projetados para a Rua Jardim Botânico. Projetados para a Rua Jardim Botânico. Ao longo da nossa programação, nós vamos ter outros detalhes, especialmente sobre o perfil. Quem eram os ocupantes deste carro? Qual teria sido a provável razão da não parada, do não obedecer à ordem na blitz? E depois questionar o comando da Polícia Militar para saber se o procedimento adotado que levou à morte dos 2 soldados e dos 2 ocupantes deste carro é de fato o procedimento correto, a metodologia correta. Numa via, repito, com poucas alternativas de fuga e que termina em 2 caminhos, ou reto no sentido Lagoa, ou à direita caindo para Jardim Botânico numa curva que, neste caso, foi fatal para 4 pessoas. Obrigado, Dobal. Antes de despedir do Dobal, ele Sim. tem uma informação complementar. Opa. Diga lá, Dobal. Até em relação a isso, Dônala, você questionava se havia outras viaturas nesse trajeto de 30 quilômetros. Havia, inclusive a testemunha com quem a gente conversou, o Rodrigo Rocha, ele estava indo no sentido centro da cidade. Esse início de perseguição foi no sentido Baixada Fluminense, e mais à frente havia uma blitz. Ele disse que parou nessa blitz, falou com os policiais, alertou o que estava acontecendo, que estava tendo início uma perseguição, inclusive com esse tiro que ele relatou no áudio que a gente ouviu. E ele disse que os policiais basicamente não fizeram nada. Disseram que aqui não apitou nada, não fomos acionados, vamos esperar. E foi isso que aconteceu. Então, segundo esse nosso ouvinte, os policiais que estavam mais à frente não saíram para ajudar nessa ocorrência. A gente já questionou a Polícia Militar também sobre esse assunto, até agora não teve resposta. Só para reforçar, valeu, Dobal, obrigado pelas informações. Só para reforçar, porque alguns ouvintes estão perguntando o que foi encontrado no carro. Não tinha nada? Nada, tinham roupas. Arma não tinha. Então, num primeiro momento, o que eles estão vendo, a própria Polícia Militar disse, é que vai procurar por armas ou drogas dentro das ferragens também. O que eles querem entender é também o que justificaria eles terem desobedecido a ordem de parada, de alguma forma. E aí, no primeiro momento, o que encontraram foi roupa, uma tenda, mas não tinha arma nenhuma. Se tiver, está escondida, e aí a perícia vai ser feita mais a fundo no carro, que vai dizer. E a gente ainda não tem uma identificação, um perfil já traçado desses 2 ocupantes. A gente não sabe exatamente quem estava ali, por que fugiu. Há que se descobrir tudo isso com bastante Nem os familiares, por exemplo, apareceram ainda. Nada. Bom, a gente vai continuar acompanhando esse caso, como o Dônula disse, e traz ao longo da nossa programação.